A lipoaspiração tumescente, também chamada de hidrolipo, é uma cirurgia plástica indicada para retirar a gordura localizada, que é realizada com anestesia local, com a pessoa acordada durante todo o procedimento. Essa cirurgia plástica é indicada quando é preciso remodelar o contorno corporal e não para tratar a obesidade e pode ser usada em todas as áreas do corpo que tenha gordura localizada. O preço da hidrolipo varia dependendo do local onde será realizada e do médico que realizará o procedimento. O preço somente da cirurgia varia entre R$ 1.500 a R$ 3.000, mas deve-se somar ainda os custos do internamento hospitalar, anestesia e despesas com o cirurgião plástico. Como é feita a hidrolipo? A hidrolipo deve ser feita numa clínica de cirurgia estética ou hospital, sob anestesia local, mas sempre pelo cirurgião plástico que domina esta técnica. A pessoa deverá permanecer acordada durante todo o procedimento, mas não poderá ver o que os médicos estão fazendo, semelhante ao que acontece numa cesariana, por exemplo. Durante a cirurgia, o médico irá introduzir um líquido chamado cleina à base de lidocaína no local da aspiração, juntamente com outros medicamentos que diminuem o sangramento e facilitam a retirada da gordura localizada. Depois irá introduzir uma cânula, que irá sugar toda a gordura acumulada. Ao finalizar a aspiração de toda a gordura desejada, faz-se o curativo e coloca-se a cinta e a pessoa é levada para o quarto para se recuperar. O tempo médio de duração da lipoaspiração tumescente varia entre 2 a 2 horas e meia. Em que locais pode ser feita? Os locais do corpo mais indicados para fazer a hidrolipo são a região abdominal, braços, parte interna das coxas, papada, queixo e flancos, que é aquela gordurinha que fica na lateral da barriga e nas costas. Existem diversas clínicas que fazem esse procedimento em todo o Brasil. Geralmente nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, existem mais de uma clínica onde a cirurgia pode ser realizada. Qual a diferença entre hidrolipo, minilipo e lipolip? Apesar de terem nomes diferentes, tanto a hidrolipo, como a minilipo, lipolip e lipoaspiração tumescente se referem ao mesmo procedimento estético, mas a principal diferença entre a lipoaspiração tradicional e a hidrolipo é o tipo de anestesia que se usa. Enquanto que a lipo tradicional é feita num centro cirúrgico com anestesia geral, a hidrolipo é realizada com anestesia local, mas, por vezes, com grandes doses. Como é a recuperação no pós-operatório, recomenda-se que a pessoa descanse e não faça esforços, e dependendo da recuperação e da área aspirada, ele pode voltar às suas atividades normais dentro de 3 a 20 dias. A alimentação deve ser leve e os alimentos ricos em água e os cicatrizantes são mais indicados, como ovos e peixes ricos em ômega 3. A pessoa deve sair do hospital enfaixada e com cinta e esta só deve ser retirada para o banho, devendo ser colocada novamente a seguir. A drenagem linfática manual pode ser realizada antes da cirurgia e depois da lipo, sendo muito útil para retirar o excesso de líquidos que se formam depois da cirurgia e diminuir o risco de fibrose, que são pequenas áreas endurecidas na pele, conferindo um resultado mais rápido e bonito. O ideal é realizar, pelo menos, uma sessão antes da cirurgia e depois da lipo. Deve-se realizar a drenagem diariamente durante 3 semanas. Após esse período, a drenagem deve ser realizada em dias intercalados por mais 3 semanas. Veja o passo a passo em drenagem linfática. Após as 6 semanas da lipoaspiração já não há necessidade de continuar com a drenagem linfática manual e a pessoa pode retirar a cinta, voltando à atividade física também. Possíveis riscos da hidrolipo quando a lipoaspiração tumescente é realizada por médicos cirurgiões plásticos devidamente treinados. As chances de complicações são mínimas e até a presente data não há relatos de casos de morte relacionados a este procedimento, sendo portanto considerada uma técnica segura. Mas,
Apesar disso, existe o risco da formação de seromas, que são líquidos acumulados próximos ao local da cicatriz, que podem ser reabsorvidos pelo organismo ou terão que ser retirados pelo médico com a ajuda de uma seringa, dias após a cirurgia. Saiba os fatores que favorecem a formação do seroma e como evitar.